Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é custos com transporte. Tópico a ser abordado nesta aula: custos diretos e indiretos com transporte. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de identificar os custos diretos e indiretos com transporte, diferenciar os custos fixos dos custos variáveis. Vamos então conversar sobre custos. Custos é aquela parte que parece chata, mas extremamente necessária. Afinal, a logística também tem um custo e isso precisa ser embutido, caso contrário a empresa vai ter aí um problema financeiro bem grande. Vamos falar então sobre a definição de custos. Custo é todo e qualquer gasto realizado na movimentação de determinado produto, desde a sua origem até o final. Estou dizendo aqui custo com transporte. Desde o momento em que o caminhão ou o veículo vai sair do local de origem, levando a mercadoria até o ponto final, isso tem um custo. E esse custo precisa ser visto de maneira minuciosa para poder ser repassado e colocado isso para o cliente. A empresa não pode de maneira alguma pagar estes custos, afinal a empresa serve para receber um valor e não para fazer assim uma caridade com isso. Isto é um trabalho, é um serviço e que precisa ser muito bem visto para que, em primeiro ponto, seja competitivo o valor que cobraremos e, em segundo ponto, não podemos cobrar um valor muito baixo, senão teremos um grande problema na empresa. Os custos possuem grande relevância, principalmente no preço final do produto. Vamos entender aqui. Digamos que um produto X custe R$20. Este produto precisará ser entregue. Na hora de ser entregue o produto, se eu cobrar os mesmos R$20, quem vai pagar a logística? Quem vai pagar o transporte? Então, o preço final do produto, ele precisa ter embutido o preço logístico, o preço com o transporte. Então, tudo aquilo que você compra, que chega na sua casa, pode ter certeza, tem o preço do produto, possuem todos os seus impostos, mas também estão embutidas todas as taxas de entrega, que são os custos logísticos. Qual o objetivo? O objetivo é ter uma estimativa de custo a fim de que se possa criar um orçamento e obter um controle para efetuar qualquer alteração no projeto. Vejam que eu deixei em ênfase 3 palavras: estimativa, orçamento e controle. Estimativa é tudo aquilo que eu pretendo gastar. É tudo aquilo que vai gerar custo. Eu vou gerar uma estimativa. Olha, para fazer este tipo de entrega, eu vou ter alguns custos. Então, há uma estimativa de que a empresa irá gastar um X valor e esse X valor precisa ser repassado. Depois que eu crio essa estimativa, eu vou para o meu orçamento, saber se eu vou poder cobrar este valor ou não. Se eu não puder cobrar este valor, então, na verdade, eu não consigo entregar o produto. Se eu puder cobrar e couber isso no orçamento, então aí sim, eu coloco o veículo na rua e entrego a mercadoria. E no final, um controle. Esse controle é importante para saber se deu certo, se não deu certo, se fizemos de maneira correta e a partir disso, para as próximas entregas, para os próximos meses, para o andamento da empresa, entender se isso pode melhorar ou se pode piorar. Bom, para falar de custos, nós vamos então separar. Eu tenho custos que são diretos e eu tenho custos que são indiretos. Os custos diretos são aqueles mais visíveis. E os custos indiretos são aqueles em que não percebemos que eles existem, mas eles estão lá. E se eu não utilizar e não calcular isso de maneira correta, vai gerar um problema financeiro muito grande para a empresa. Como, por exemplo, quando eu chamo de custo direto,
são os custos relacionados diretamente com a função de transportar. Por exemplo, utilizo o veículo para transportar. O veículo é aquele que diretamente transporta a mercadoria. Então, como custo direto, eu tenho o combustível, eu tenho a lubrificação do automóvel, eu tenho o pneu, depreciação de veículo, seguro, salário de motorista, salário de ajudante, entre outros. O que todos esses itens que eu disse, eles têm em comum? Eles têm em comum que todos eles agem diretamente no processo de transportar. Sem combustível, o veículo não anda. Sem motorista, também não, a não ser, quem sabe, num futuro, mas hoje não. O veículo possui uma depreciação e tem hora que ele vai precisar de uma série de manutenções. Pneu, lubrificação e etc. Então vejam, são os custos diretamente relacionados. Esses são fáceis de ver, eu coloco na ponta do lápis, é muito mais tranquilo. Mas eu tenho que lembrar que dentro dos custos diretos, eu tenho aqueles que são fixos e aqueles que são variáveis. Então, antes de irmos para os custos indiretos, vamos nos custos diretos entender o que é custo fixo e o que é custo variável. Nos nossos custos fixos, eles vão existir independente se o caminhão, o veículo, o transporte vai sair do local. Por exemplo, digamos que eu tenho 10 veículos, 10 caminhões parados na empresa. Digamos que esses veículos fiquem 1, 2, 3 semanas sem sair do pátio da empresa, fiquem ali parados. Eles vão ter alguns custos que são fixos, como por exemplo, o seguro do veículo. O seguro existe. Se você está em movimento ou não, é obrigatório pagar o veículo, é obrigatório pagar o seguro. Depreciação do veículo. O veículo mesmo parado, por mais que há uma depreciação menor, a depreciação existe. E os salários. Se você tem motoristas, a empresa contrata motoristas e a empresa contrata ajudantes, automaticamente, se esses motoristas e ajudantes estão na rua ou estão parados, sentados, precisam receber salário todos os meses. Então, custos fixos são aqueles que acontecem independente se vai haver uma entrega ou não. E aí nós temos os custos variáveis. E os custos variáveis, eles variam de acordo realmente com a execução da atividade. Então, acho que vocês já conseguem entender. Os custos variáveis estão aqui: combustível, lubrificação, pneu, manutenção. O porquê disso? Porque aí sim, eu só vou gastar dinheiro, só vou comprar combustível e utilizar combustível caso o meu caminhão ou o meu veículo esteja na rua. Só vou depreciar o pneu do veículo caso ele também esteja na rua. Então, essa é a diferença do custo fixo para o custo variável. E lembrando, esses dois custos fazem parte de custos diretos, ok? Aqui no Instituto Monitor, se caso você queira aprender um pouco mais sobre essa parte de custos, que é uma parte bem importante, independente se você está na logística ou não, nós temos aqui um curso voltado justamente para isso. É um curso de como montar um plano de negócio. Tiver interesse em como montar um plano de negócio, não somente na área logística, mas em qualquer outra área, lá temos uma área bem interessante que vai tratar sobre esses custos. Vamos falando agora sobre custos indiretos. Ora, se custos diretos são aqueles que estão ligados diretamente ao ato de transportar, o que serão os custos indiretos? Vejam que na imagem ali, eu coloquei algo que dá para a gente entender. Os custos diretos são aqueles que eu vejo. Os custos indiretos, eles são grandes e são aqueles que parecem imperceptíveis, mas existem. Por quê? Porque eles não estão ligados diretamente ao ato de transportar, mas eles existem. Como, por exemplo, processamento de contabilidade, departamento pessoal. Acho que
deu para entendermos que dentro de um setor logístico não é só o motorista que trabalha. Eu tenho toda uma parte administrativa dentro da empresa. Eu tenho toda uma parte de finanças dentro da empresa. Eu tenho setor de RH dentro da empresa. De repente a empresa possui aluguel de prédio, de repente a empresa possui aluguel de estacionamento, a empresa possui funcionários de limpeza, a empresa possui gastos com água, com luz, com telefone, com internet. Olha só, eu falei somente alguns, mas se você parar para pensar, quantos mais gastos uma empresa possui para poder fazer com que isso funcione de uma maneira correta? Todos esses gastos, eles são, digamos assim, gastos maiores e são indiretos. Parecem invisíveis, mas se tornarão visíveis ao final do mês, caso você não faça um planejamento de forma correta. Então, interessante é entender custos diretos e dentro dos custos diretos, quais são custos fixos e quais são custos variáveis. E também os custos indiretos. E na maioria das vezes, os custos indiretos costumam ser custos fixos também, que acontecem todos os meses. Todos esses custos, eles precisam estar diretamente ligado com a mercadoria. Caso eu não repasse esse custo ao meu cliente, isso trará um problema financeiro para a empresa. Então é bem importante e é um fator, de vitória para a empresa saber entender esses custos e repassá-los de maneira correta. Se repassarmos o custo de maneira muito alta, a concorrência vence. E se passarmos o custo de maneira muito baixa, provavelmente teremos problemas financeiros. Então, encontrar este equilíbrio, saber quais são os custos e saber repassar isso de uma maneira correta é o que vai trazer vantagem competitiva para a sua empresa no mercado de hoje, que é tão disputado. Trago para vocês aqui um Saiba Mais. Se vocês acessarem o site do Canal Rural, lá tem uma parte interessante, tem um vídeo interessante de como é calculado o custo operacional do transporte de cargas. De fato, não tem como mostrar como é calculado todos os custos de todos os transportes, porque isso é muito amplo, mas dá para termos uma base de como repassar esse custo e como calcular este custo de transporte. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre custo com transporte. Espero que vocês tenham gostado, frequente nossas redes sociais e até a próxima.